Neste momento acontece na Câmara de Vereadores de Gramado uma sessão especial que tem como palestrante a ex-prefeita de Caxias, ex-deputada estadual, Marisa Fórmulo. Ela também é formada em filosofia e tem uma tese de doutorado sobre a participação da mulher na política, que está retratada neste livro, que foi editado no ano passado, e com alegria eu recebo Marisa. Alegria então no programa. Muito obrigada, Miron, pelo seu convite. Eu estou aqui em Gramado com o objetivo de estimular e dizer nós, mulheres, devemos e podemos participar da política. Por que existem poucas mulheres em cargos políticos? Nós temos uma sociedade estruturada em cima de uma cultura onde os valores do poder e a ideia de que o poder pode ser exercido fundamentalmente por homens. Isso se dá na estrutura familiar com o patriarcado, se dá nas empresas através da mesma concepção cultural que se tem na família, de que quem sabe, quem manda é o pai, é o homem. E também temos nas relações partidárias a mesma reprodução de organização social que se tem nos demais espaços. Então, os partidos também são grandemente responsáveis. E também nós somos poucos porque também não há uma legislação adequada, além dessa que exige o 30% da cota nas candidaturas à proporcional, porque para os executivos não existe legislação que exige paridade de participação, e nos partidos essa lei muitas das vezes não é cumprida. Exatamente neste ponto. Eu vejo muito partido político se preparando para a eleição e chega à reta final e chegam à conclusão que não tem mulheres para preencher o 30%. Ou seja, partido algum trabalha com a ideia de ter uma nominata forte de mulheres. Eu acho que existe diferença entre os partidos. Eu não quero que se trate todos iguais. Mas existe na sociedade essa ideia que também é reproduzida nos partidos. Tem partidos que trabalham durante o seu período preparatório e preparam mulheres para a eleição. Mas tem muitos partidos que vão só se preocupar com as mulheres quando os homens que querem ser candidatos não têm vez porque falta mulher. Ah, então tem que achar mulher. É isso que se faz. Então, os partidos são grandemente responsáveis até porque os partidos poderiam votar lá no Congresso uma lei que altera, por exemplo, a exigência de participação de mulheres, que não precisaria ser 30%, deveria ser equânime, igual para igual. Deveria haver a participação igual e igual em vagas, não em cargos de candidaturas, como o México já conseguiu e outros países do mundo já têm. Então, a paridade não é para o processo eleitoral. Tem países que já chegaram à paridade em cargos a serem exercidos. Nós precisamos muito para avançar, mas é possível, porque uns chegaram e nós podemos também. Além dessa mudança legislativa, que outra forma temos para fazer com que as mulheres tenham uma participação maior nos parlamentos, por exemplo? Veja, no livro eu conto a história de todas as eleitas em Caxias de 1960 a 2014. E nesse período a Câmara elegeu... E foram poucas. 11. E nesse período, 3% na Câmara de Vereadores foram mulheres e 97% homens. No Executivo, eu fui a primeira vice-prefeita. Fui a primeira prefeita que exerceu o cargo inclusive durante 3 meses, quando o prefeito Pepe se afastou para concorrer novamente. Eu fui a primeira deputada estadual eleita e a Maria Helena Sartori, à época, também ficou de suplente. Depois fomos eleitas as duas com legislaturas plenas. Então, nós vemos, e como deputadas federais, só uma foi eleita como suplente nesse período. Isso equivale a dizer que o número de eleições onde nós nos dispomos a concorrer, primeiro, o número é pequeno. E há uma coisa muito concreta: muitas mulheres têm medo, porque os homens ajudaram as mulheres a terem medo, achando que eles podem sair de casa, faltar uma semana de casa e a casa continua. Agora, a ideia de que se as mulheres saem, a casa destrói. E não é verdade. Isto foi uma visão cultural que se criou para deixar as mulheres fora do espaço de poder. O poder empresarial, o poder
Bom, a igreja contribuiu muito, porque a igreja é uma sociedade patriarcal, extremamente patriarcal e excludente do poder feminino, né? Assim como o conjunto das empresas. Eu vejo Caxias uma cidade onde tem milhares, e Gramado também, quantas mulheres são empreendedoras. Mas quem dirige as entidades de classe? São as mulheres ou são os homens? Nas próprias empresas, eu conheço várias empresas que as mulheres são mais capazes que alguns homens que estão na direção, mas elas não são assumidas como tal. Assim como nas famílias, quem é o melhor gerente do dinheiro na casa é a própria mulher, mas quem se sente dono do bolso da família é o homem. Então, isso tudo é uma estrutura que vai se criando no entorno e muitas mulheres aceitam como se... E acaba na política. E acaba não indo para a política, por exemplo, assim, em Caxias, um estudo mostra que em 1932 houve muitos movimentos, inclusive com relações de violência por problemas políticos. E aí, na ideia de proteger a mulher, se tirou a mulher desse espaço como forma de proteger. Não protege. É uma forma de tirar o direito de participação. E nós todas chegamos a sermos eleitas porque, primeiro, todas perdemos o medo de enfrentar processos eleitorais. Aliás, eu acho altamente gostoso e desafiador enfrentar um processo eleitoral. E agora, então, eu convido que as mulheres entrem e que mexam com os seus partidos. E se filiem, que agora é período ainda que permite você ingressar, ou trocar agora, que é a bendita janela, mas se filiem, participem, e que as direções partidárias, de fato, sejam paritárias. No meu partido, para nós conseguirmos paridade de participação das mulheres desde os municípios, nas estruturas partidárias até o nacional, nós tivemos que todas as mulheres nos juntamos num congresso, nos damos as mãos, os homens ficaram todos sentados lá no meio, ninguém teve coragem de ir para o plenário e dizer que votaria contra. Então, cada partido tem que se organizar. As mulheres não podemos esperar que venha a benevolência masculina de perder o poder. Que burrice é essa? Cada um quer usufruir do poder que tem. Claro. E a sociedade não fica melhor por isto. O cenário que a senhora vai encontrar nesse campo daqui a pouco na Câmara de Vereadores não é muito diferente. Gramado tem 9 cadeiras, 8 homens e apenas uma mulher. E por quê? Porque os partidos não estão estimulando as mulheres? Não sei, eu estou fazendo a pergunta, eu vou fazer hoje à noite. Porque as mulheres têm medo de se envolverem, preferem a comodidade do espaço já organizado e não querem sofrer desacomodações? Porque há uma cultura, inclusive tem uma coisa que eu coloco na obra, Miron, a falta de produção científica que torne visível esta realidade ajude a que ela permaneça como está. Quando eu fui fazer minha tese de doutorado, eu não encontrei em nenhuma faculdade e nem em nenhuma universidade na nossa região uma linha de pesquisa que estudasse o problema do feminismo na política, o do feminismo na vida da sociedade regional. E enquanto isso fica escondido, sem produção científica, nós ficamos com a realidade escondida e aquela escondida não incomoda. Professora, ex-deputada, ex-vice-prefeita de Caxias, Marisa Fórmulo, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você pela oportunidade e um abraço a quem está nos assistindo. O Gramado Notícias volta amanhã, 7h30 aqui pela Gramado TV, também pelo Poa Streaming e pelo canal 520 da Claro para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortênsias. Viva o melhor de Gramado. E Gramado Clínica de Olhos.